A questão primária no grande conflito cósmico, ou seja, a questão fundamental do grande conflito entre Cristo e Satanás, se manifesta na adoração. A divindade, ou seja, o Pai, Filho e Espírito Santo, deve ser adorado porque é o Criador dos céus e da terra, de todas as coisas, conforme Apocalipse 14, 7, o Criador do céu, da terra, do mar e da fonte das águas. Satanás, ou seja, Lúcifer, se arrogou colocar-se no lugar de Deus, como Deus, para ser adorado. E desde a queda dos nossos primeiros pais no Éden, ele tem seduzido ou forçado os seres humanos para que o adorem. Vimos no estudo de ontem a coragem de Sadraque, Mesaque e Abidnego em desafiar o rei Nabucodonosor, não se prostrando em adoração à estátua de ouro que representava o próprio rei e o império de Babilônia. Nos últimos dias, Satanás terá outra imagem para obrigar uma adoração compulsória, sob ameaça de morte. Os estudiosos há muito tempo observam uma conexão entre Daniel 3 e o que o Apocalipse ensina sobre os eventos dos últimos dias. E com razão. Porque Daniel 3 descreve a ordem para adorar a imagem e a desobediência a essa ordem seria punida com a morte. Esse evento é refletido no que Apocalipse prediz sobre a ordem de adorar outra imagem, Apocalipse 13, 15, e a desobediência também será punida com a morte. Veja Apocalipse 13, 15, diz assim: E lhe foi concedido o poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não a adorassem ou que não adorassem a imagem da besta. No livro do Apocalipse encontramos um contraste de adorações. Veja Apocalipse 13, 11 a 17, lá fala sobre a adoração à besta e a sua imagem. Um poder político-religioso, coercitivo, que vai obrigar a adoração. Morte a quem não adorar. Exclusão econômica a quem não adorar. Apocalipse 14, 7 mostra outra adoração. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Portanto, duas adorações: adoração a Deus ou adoração à besta, aos poderes do mal. O povo de Deus é chamado para adorar o Criador, em oposição à besta e à sua imagem. Os três rapazes hebreus, enfrentando uma ameaça semelhante, recusaram-se a adorar qualquer coisa que não fosse Deus, o Criador. Portanto, por mais diferentes que sejam as circunstâncias entre o que aconteceu na planície de Dura, com a ordem para adorar a imagem, em oposição ao Criador, e o que acontecerá no mundo com o chamado para adorar a imagem, também em oposição ao Criador. O princípio é o mesmo, a questão é a mesma. A quem adorar? Quem é que deve ser adorado? Quem deve merecer adoração? O Senhor Deus fica irado contra a adoração ao diabo, o pai da mentira. Veja lá Romanos 1,18. Deus, entretanto, mostra do céu a sua ira contra todos os homens pecadores maldosos que repelem a verdade em troca da injustiça. Ou seja, todos aqueles que adoram falsamente, que praticam uma falsa adoração, uma adoração aos poderes da mentira, não à verdade. Ainda a terceira mensagem angélica de Apocalipse 14, 9 e 10 diz o seguinte: a adoração à besta, aqueles que adorarem a besta, ou aqueles que receberem o sinal na fronte, ou o sinal na mão, ele vai beber do vinho da cólera de Deus, será atormentado. Isso quer dizer, será destruído, eternamente destruído. Mas em que consiste a adoração? O que é a adoração? Adoração não significa necessariamente curvar-se ou oferecer incenso, embora possa incluir essas práticas. Adoramos tudo aquele a quem prestamos lealdade suprema. Quando consideramos que Deus é o nosso Criador e Redentor, então fica claro que somente Ele deve ser adorado. Adorar outra coisa é blasfêmia, idolatria.
Talvez isso ajude a explicar as palavras aparentemente duras do Senhor Jesus Cristo, relatadas em Mateus, capítulo 12, verso 30. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Os eventos finais são uma manifestação mais intensa desta verdade. Na terceira posição, irmãos, a relação da adoração a Deus é colocada em somente duas posições. Ou você adora a Deus ou você não adora. E quando você não adora a Deus, você está prestando tributo, você está adorando a Satanás. Não existe outra alternativa. Não há como ficar em cima do muro. Se você estiver em cima do muro, você já está do lado do mal. A quem é que nós temos adorado? Às vezes nós falamos adorar Satanás, mas nós podemos adorar o esporte, podemos adorar a comida, podemos adorar a moda, podemos adorar o dinheiro, podemos adorar os bens materiais. Qualquer coisa que nós colocarmos à frente da adoração a Deus é idolatria. Que Deus esteja conosco, meus, que nós estejamos bem tranquilos, adorando ao Senhor Deus, adorando ao Senhor Jesus, adorando ao Deus que é o nosso Criador e é o nosso Redentor, aquele que quer estar conosco pela eternidade. E nós também queremos estar conosco pela eternidade.